agora. Voando baixo. Perfeito, tá? Agora estamos sendo gravados. Meu nome é João Rafael, né, sou professor de anatomia, e agora estarei com vocês, né, nessa linda manhã de quarta, trabalhando com a anatomia esquelética, né, com a anatomia do sistema esquelético. Estaremos conversando a respeito dos ossos. Uhul! Vamos lá, vamos apresentar agora. Eu não bebi nada, nem fumei nada, tá? Só para vocês terem noção. Só o Meet continua com aquele probleminha, né? Se a gente não abre na hora, ele não apresenta, mas a gente já abre aqui de novo, que agora está funcionando, graças a Deus. Que é a osteologia. Aqui. Enfermagem física. Muito bom, vamos achar aqui o slidezinho. Ótimo, divisão do esqueleto. Bora! O professor está consumindo muito anatomia de net, percebe-se. Eu já estou puxando as páginas e queimando folha de bananeira junto. Eu estou amassando. Fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boa, só de brincadeira, né? Segue a letra, bora. Cara, pior que tá tudo gravado isso agora, que imbecil. Bem, a gente parou na última aula, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, falando do sistema, da divisão do sistema esquelético, em esqueleto axial e esqueleto apendicular, foi isso, né? Só alguém? Isso aí. Sim, foi isso? Foi. Beleza. Bom, então só vou retomar daqui, tá? Quando a gente falou, então, falamos do sistema esquelético, quando a gente conversa sobre o sistema esquelético, a gente pode fazer uma grande subdivisão dele, tá? Em duas partes. Eu posso ter o esqueleto que vai ser o chamado esqueleto axial, que axial precisa nos remeter a pensar em eixo, tá? Então, quando a gente pensa em eixo, a gente pensa em tronco. E aí, então, nesse esqueleto axial, nós temos aqui em azul, ó, fazendo parte dele, o crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Ah, professor, mas lá a pelve, lá, a bacia, como minha avó chamava, lá, ela também faz parte do tronco. Calma, ela faz parte do tronco, mas ela está no tronco por uma finalidade, que é fazer uma interligação. Então, ela já não faz parte do sistema axial, do sistema esquelético axial, tá? Então, quem pertence ao sistema esquelético axial? Tá? Somente o que está em azul aqui nessa figurinha. É o crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Agora, em amarelo, tá? Aqui, membros superiores, membros inferiores. Só um pouquinho que alguém está querendo entrar na nossa conversa aqui. Permitir, permitir. Pronto. Agora vamos ver se volta na apresentação. Não volta na apresentação. E agora a gente começa de novo a apresentação. Então, assim, ó, nós temos agora aqui em amarelo na figurinha o que pertence ao sistema apendicular, tá? Então, agora ao apendicular vai pertencer aqui embaixo, tá? Os dois ossos ilíacos, que já se acostumem a pensar o seguinte, ossos ilíacos são duas peças ósseas, tá? Na verdade, eu tenho três ossos que estão fundidos, formando esse osso ilíaco aqui, osso ilíaco de um lado, osso ilíaco do outro, ok? Depois eu tenho, então, membros inferiores, né, ligados a essa cintura pélvica, ligados a esses dois ossos ilíacos, e lá em cima eu tenho, ó, duas escápulas atrás, tá, na região posterior, e duas clavículas na região anterior. E aí, membros superiores ligados a ela, tá? Então, aí a gente vai ter o esqueleto apendicular, ok? Então, clavículas, escápulas, ossos ilíacos, membros superiores, membros inferiores fazem parte do esqueleto apendicular, tá bem? Então, como está dizendo aqui, ó, esse esqueleto vai estar dividido em 80 ossos ao todo, o axial também, o esqueleto apendicular em 126 ossos. Ah, mas é muito osso. Claro que é muito osso. Pensem sempre que a gente tem ossos que são pequenos, tá? E que estão colocados em duplicidade, que estão colocados à direita e à esquerda. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, ó, esqueleto axial, a gente já vai entrar de saída com 31 vértebras, tá?
com 24 costelas. Então, vejam que aí a gente tem uma quantidade grande de ossos, né? Olha a quantidade de ossos que nós temos no crânio e na face também, que já não é muito pequeno, tá? No esqueleto apendicular, também vão entrar ossos pequenos. Em cada mão, por exemplo, nós vamos ter 8 ossos no carpo. Então, em 2 mãos, nós temos 16. E aí vai indo, tá? Vai somando, tá bom? Então, esses números aqui, ó, não devem representar surpresa e não devem representar espanto, ok? Pensem sempre que eles estão colocados em duplicidade. Bom, quando a gente começa a falar de crânio, e aí eu vou agora botar na apresentação de slides. Opa, que imbecil! Não era do começo, era do slide atual, aqui. Bom, quando a gente fala então em ossos, agora a gente começa a apresentar esses ossos em particular, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação geral de todos eles para vocês, tá bem? Isso eu faria em aula prática, tá? Mas agora eu vou fazer aqui na aula teórica primeiro. Então é o seguinte, o crânio, tá? Ele vai ter uma vista frontal, que é essa aqui que vocês estão tendo, tá? E ele vai ter também uma vista lateral. Temos depois uma vista inferior e uma vista posterior e uma outra superior. Essa aqui é a vista superior do crânio, certo? Bom, o que a gente primeiro vai ver aqui nessa vista anterior? Esse grande osso azul aqui, ó, que nós temos bem na região anterior e superior do crânio, esse aqui é o osso frontal, tá? Depois, nós temos 2 ossos colocados nas laterais aqui, ó, um de cada lado, que são os ossos zigomáticos, tá bem? Depois nós temos esse osso verde aqui, ó, colocado na região inferior, tá? Que vai ser o osso maxilar. E aí, esse outro grande osso colocado aqui, ó, na região mais inferior ainda do crânio, que vai ser o osso da mandíbula, tá bem? Depois nós temos ainda 2 pequenos ossos, tá? Colocados aqui, ó, tá? Que são os ossos nasais, que eles estão interpostos entre o osso maxilar e o osso frontal. Bem na região medial aqui, ó, bem aqui, tá? Onde nós temos 2 estruturas em lilás, tá bem? Aqui nós temos os ossos lacrimais, tá bom? E ainda, tá? Aqui nós estamos enxergando bem lá na região posterior, ok? As 2 lâminas que são do osso etimoide. Vamos enxergar ainda, tá? Nessa grande fossa que nós temos aqui, ó, lá na região bem profunda, bem posterior lá, ó, uma lâmina amarela, tá? Prestem atenção, essa lâmina amarela é essa mesma lâmina amarela que eu tenho aqui, ó, certo? Então, essa lâmina amarela daqui, ó, da região interior da fossa orbicular, essa lâmina é do osso esfenoide, tá bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 grandes fossas colocadas na região anterior da nossa caveira aqui, do nosso crânio, que vão ser as fossas orbiculares. Para que serve a fossa orbicular? Ah, para acomodar o olho, tá? Mas daí nós vamos dar um nome bonito para isso. Globo ocular, tá? Então, a fossa orbicular, e façam essa associação, orbicular com olho, tá? Ela serve, então, para acomodar esse grande órgão sensitivo que nós vamos ter, tá? E também relacionado a equilíbrio da cabeça em relação ao corpo, que vai ser o globo ocular, vai ser o olho, tá bem? Então, esse olho, ele está colocado numa fossa óssea que é formado por vários ossos, tá? Então, quais são os ossos que vão formar a fossa orbicular? O osso frontal, o osso zigomático, o osso maxilar, o osso lacrimal, o osso esfenoide, tá? E o osso etimoide. Se vocês quiserem tomar nota disso aí, já façam essa anotação, ok? Ossos que formam a fossa orbicular. Vou escrever para vocês lá no chat, tá? Ossos da fossa orbicular. Frontal, maxilar, as vírgulas aqui, peraí. Vou pegar um punhado de vírgula e distribuir aqui. Maxilar, zigomático, zigomático tem acento, eu não botei, mático, eu vocês acento, mas às vezes eu esqueço.
frontal, maxilar, zigomático, o esfenoide, o etimoide, o lacrimal. Tá? Frontal, maxilar, frontal, zigomático, maxilar, os lacrimais, o esfenoide e o etimoide. Tá, fechamos tudo. Tá? Tá aí no chat para vocês. Voltando lá. Opa, o que eu tô levantando a mão? Não, baixar a mão. Aqui. Certo? Então, não, João, do começo não. Do atual. Isso, beleza. Então, aqui, ó. Esses vão ser os ossos, tá bem? Aqui, a anatomia, ela vai proporcionar que vocês utilizem bastante da memória visual, ok? A memória visual, ela vai precisar ficar também associada à memória descritiva, a memória auditiva. Então, na hora de estudar, podem ir falando alto, tá? Que isso não é feio, não. Todo mundo faz isso. Então, assim, ó. O que a gente vai usar da memória visual nesse momento? Tá bem? Vocês vão visualizar, ó, cor azul, cor vermelha, cor verde, tá? Então, vocês vão utilizando essa memória visual que o Atlas vai fornecer para vocês, porque, na realidade, uma fossa orbicular, ela não é colorida, né? Ela é um tom de... O osso, propriamente dito, ele vai ter o osso em vivo, né? Dentro dos cadáveres, ele vai ter um tom mais... puxando para um bege, para um marrom mais claro, tá? Essa vai ser a cor do osso propriamente dita, do osso curado. E aí, então, aqui a gente vai ter a formação dessa fossa, tá bem? Usem as cores, tá? Não fiquem constrangidos, ó. Zigomático, maxilar, frontal, esfenoide lá atrás, aqui o lacrimal, o etimoide lá atrás também, tá bom? Então, usem da memória visual, e maxilar aqui embaixo, né? Maxilar. Então, usem da memória visual para poder usar uma palavra forte, que eu não gosto, mas decorar, então, esses ossos que fazem parte da fossa orbicular, tá bem? Se vocês conseguirem usar a memória visual, isso fixa muito mais do que propriamente decorar o que está escrito ali, tá bom? Façam isso. Bom, na vista lateral, então, desse crânio, olhem só o que a gente vai encontrar. Nós vamos encontrar, ó, continuamos encontrando o osso frontal, continuamos encontrando aqui, ó, o osso maxilar, o osso zigomático, perdão, aqui o osso maxilar, aqui a visão lateral da mandíbula, tá bem? A mandíbula vai ser o único osso móvel que nós vamos ter nesse crânio, lá está a cabeça dela, ó, que vai fazer a articulação com esse grande osso vermelho aqui, que vai ser o osso temporal, tá bom? Então, aqui já tem um nome novo pra gente, ó, o osso temporal. É o osso das têmporas. Sim, é o osso das têmporas, tá? É onde vai estar passando aqui, ó, uma artéria, nesse sulco aqui, que vai ser a artéria temporal. Se vocês colocarem a mão na região lateral da têmpora ali, vocês vão sentir o pulso da artéria temporal, tá? Esse osso temporal, ele é igualmente importante também, porque ele tem bem aqui, ó, uma abertura chamada de meato, o meato acústico externo. Qual a importância do meato acústico externo? Ele é a abertura do ouvido, tá? Do ouvido médio e do ouvido interno. Então, por ele, tá, está penetrando uma onda mecânica que é o som. Essa onda mecânica, ela vai fazer o tímpano vibrar, tá? O tímpano está no ouvido médio, e depois essa vibração do tímpano vai ser transmitida para dentro do ouvido interno, onde nós vamos encontrar uma estrutura chamada de cóclea, tá? Então, a cóclea possui dentro dela um revestimento celular com cílios, tá? Como se fossem cabelinhos, e dentro dessa cóclea ainda, tá? Em contato com essas células ciliadas, nós vamos encontrar um líquido, tá? E esse líquido, então, ele vai vibrar também, ele vai transmitir essa onda vibratória que o som gerou no tímpano, e essa vibração vai, então, mexer com os cílios da cóclea. E aí, esses cílios vão transformar essa onda mecânica, essa vibração, em uma onda elétrica. E essa onda elétrica é transmitida pelo nervo vestíbulo coclear para dentro do cérebro, então, para o cérebro fazer o entendimento desse som que está vindo ali, tá? Desse estímulo sonoro que está vindo ali. Então, na realidade, já vamos antecipar alguma coisa do sistema nervoso central.
O sistema nervoso central, ele não interpreta nada que não seja estímulo elétrico, tá bem? Tudo que vier de estímulos, eles precisam ser transformados em estímulos elétricos. Se vocês pensarem em estímulos mecânicos que estão acontecendo nas articulações dos músculos, precisa isso ser transformado num estímulo elétrico. A luz, tá? Que é uma onda eletromagnética, essa luz também ela precisa ser transformada numa onda elétrica, tá? Num estímulo elétrico. Então, quem vai fazer isso vai ser o olho, tá? Ele vai fazer essa função. Mesma coisa o ouvido, a mesma coisa o paladar, tá? As células da língua, as células que são responsáveis por captar substâncias químicas e transformar isso em sabores para nós. O olfato, tá? Dentro do ar que nós respiramos vão existir substâncias químicas voláteis, e essas substâncias químicas voláteis vão sensibilizar raízes nervosas do nervo olfatório, e isso também vai ser transformado em estímulo elétrico. Então, já se acostumem a pensar, tá, que o cérebro não lê nada mais do que isso. A única coisa que ele lê são estímulos elétricos, são informações elétricas, mas todas as informações elétricas que estão chegando no cérebro precisam ser captadas por órgãos, e esses órgãos vão, então, transformar essas informações em impulsos elétricos, ok? Então, tudo que vocês imaginarem de sensações estão sendo transformadas em impulsos elétricos para que o cérebro consiga fazer essa interpretação, ok? Bom, então, aqui dentro do temporal é o que a gente vai encontrar, tá? Nós vamos encontrar a cóclea, que é o órgão responsável pela transformação do estímulo sonoro, e ainda a gente vai encontrar dentro desse osso temporal aqui, ó, o vestíbulo, tá? O vestíbulo, ele é responsável pelo sistema vestibular, tá bom? O sistema vestibular, ele é responsável pelo equilíbrio da cabeça em relação ao corpo no tempo e no espaço. Então, ou seja, ele faz a organização e a coordenação muscular que vai sustentar a nossa cabeça. Então, eu giro para um lado, eu giro para o outro, e isso tudo exige uma coordenação e equilíbrio, tá bem? Pensem na física, se eu tenho um móvel, e esse móvel ele se acelera no tempo, tá? Ele continua em movimento. A cabeça é a mesma coisa. Se eu girar ela, eu preciso de alguém que segure o movimento dela para ela travar. Senão, o que vai acontecer? A cabeça segue e o corpo vai junto, tá bem? Então, isso, tá? Alterações nesse processo de coordenação vestibular vai desembocar para nós depois em patologias chamadas, né, com um grande nome, que é a labirintite. Então, a labirintite é a alteração do labirinto, e a partir disso, tá, essa alteração do labirinto vai nos dar sinais e sintomas. Dentro desses sinais e sintomas, o que a gente encontra? Eu posso encontrar a náusea, o vômito, a tontura, tá? Que mais? A dificuldade de ficar em pé, a dificuldade de coordenar o meu corpo no tempo e no espaço, e isso tudo são sinais de labirintite, tá bem? Pode vir dor de cabeça associado? Pode, tá? Então, esses sinais, eles vão acontecer a partir do momento que alguma coisa afete o sistema vestibular, tá? Afete o sistema de organização da cabeça em relação ao corpo. Somente o sistema vestibular pode causar isso? Não, a gente tem outras estruturas que também podem causar sintomas semelhantes. Então, no momento agora que a gente entra dentro de áreas da saúde, a gente vai se acostumar ao seguinte, ó. Nós temos determinadas áreas do nosso corpo que podem, se estiverem doentes, reproduzir sinais e sintomas. E a partir disso, então, a gente começa assim, ó, eu tenho um determinado sinal e sintoma. Aí começa o nosso processo investigatório. Dor de cabeça. O que pode causar dor de cabeça? Contraturas na região da nuca, né? Alterações dentro do encéfalo, propriamente dito, tá? O labirinto. O que mais? Alterações da mastigação, né? Alterações da ATM pode também gerar dor de cabeça. A enxaqueca pode gerar dor de cabeça. Uma série de outras coisas começam a nos dar hipóteses de dor de cabeça. Aí o que a gente faz com isso? Começa a refinar, a gente começa a investigar essas possibilidades, tá? Um aneurisma pode dar dor de cabeça, né? A isquemia pode dar dor de cabeça também. Então, a partir disso, você começa a investigar cada sinal e sintoma para tentar fechar um diagnóstico. Então, dentro de saúde, quanto mais a gente indaga do paciente, quanto mais a gente pergunta do paciente, tá? Mais subsídios a gente tem para poder entender o que está acontecendo com ele e também para poder fechar uma hipótese diagnóstica, tá bem? Fechou uma hipótese diagnóstica, aí a gente começa, então, a testar essa hipótese diagnóstica.
também. Nós temos testes físicos, a gente tem testes químicos, a gente tem uma série de possibilidades para testar essa hipótese. Aí a gente tem exames de laboratório, a gente tem exames de imagem, e a gente tem o que é uma coisa muito importante, que ultimamente vem se perdendo, a gente aprende na academia, mas depois na prática clínica muito tem se perdido dentro disso, que é a semiologia, tá? Que é examinar, que é tocar, que é palpar, que é conseguir entender, né, via o exame do paciente, examinar esse paciente, que aí a gente consegue também muitos subsídios para fechar as nossas hipóteses diagnósticas. Por que tem que ser perdido? Porque ultimamente tem se dado mais valor a um exame de laboratório e a um exame de imagem do que propriamente a semiologia, tá? Ao exame do paciente. Não percam isso de vista nunca na vida de vocês, tá? Isso faz uma grande diferença na nossa prática clínica e nas nossas profissões. Bom, esse então é o nosso osso temporal. Se eu tivesse que classificar o osso temporal, que classificação daria para ele? Se eu tivesse que classificar ele assim, ó, é um osso plano, um osso irregular, é um osso... Que tipo de osso ele é? Qual a classificação que ele ganharia? Eu acho que irregular. Irregular? Tá. Quem mais arrisca aí? Plano? Não, plano não. Irregular também não. Vamos lá, vamos arriscando, daqui a pouco a gente acerta. Falta poucos agora. Vamos lá, arrisca aí, quem que dá mais um chute? Pneumático, perfeito. Ele é pneumático, tá? Só relembrando as classificações ósseas. Eu tenho um osso plano, eu tenho um osso longo, um osso alongado, um osso irregular, eu tenho o osso pneumático, eu tenho o osso sesamoide, tá? O osso plano, a largura e o comprimento são semelhantes, porém são maiores que a espessura. O osso longo, o comprimento é maior que a espessura e maior que a largura. O osso longo tem um canal medular dentro dele. Ele pode ainda ser subdividido em partes, lembram? Epífise proximal, epífise distal, diáfise e as metáfises que estão interpostas entre as epífises e a diáfise. O osso alongado, tá? Que ele também tem um comprimento maior que a espessura e a sua largura, a diferença dele para o osso longo é que o osso alongado não tem canal medular dentro dele, tá? O osso irregular, tá? As dimensões dele são totalmente irregulares, e aí o grande exemplo que nós vamos ter disso são os ossos das vértebras, porque nenhuma vértebra é igual a outra, não tem como. Que mais? Os ossos sesamoides são ossos que estão interpostos entre dois tendões. Então, ou seja, eles estão colocados com um tendão que está acima e outro que está abaixo. A função do osso sesamoide é aumentar o braço de alavanca dos músculos, tá? Dar mais potência mecânica para os músculos, mais vantagem mecânica. O que mais? O osso pneumático. A característica do osso pneumático é ser oco, tá? Ter uma cavidade dentro dele. E aí nós temos 5 exemplos no corpo, que os 5 são encontrados dentro do crânio. O temporal, como a gente falou, né? O osso maxilar, o osso esfenoide, o osso etimoide e ainda o osso frontal, tá? O pneumático, aliás, o temporal é o osso que tem estruturas importantes dentro dele, que vai ser, então, a cóclea, né, que é o órgão auditivo, e o labirinto, que é um órgão de equilíbrio, certo? Os outros 4, frontal, etimoide, esfenoide e maxilar, são ossos que vão formar para nós os seios da face, tá? Que estão colocados ao redor da cavidade nasal. Para que serve? Para encher o saco, para fazer muco, tá? Para encher a nossa cavidade naso-oral de muco e também depois para fazer sinusite para nós. Para hoje, assim, não tem muita função, tá? No passado, no nosso passado, né, mais primata, né, mais animal, teve. Hoje não tem mais, ok? Só para incomodar mesmo.
Mas é para isso que serve o seios da face, para encher a paciência da gente para fazer sinusite no inverno. Bom, vamos para frente então. Ok por aí? Bora. Bem, nessa visão lateral de... de novo, João, aqui. Nessa visão lateral, então, a gente viu, então, o nosso osso temporal. Aqui em verde, ó, nós vamos ter o osso parietal, que ele está colocado dos dois lados. Essa lâmina amarela aqui, ó, ela faz parte do osso esfenoide. Essa aqui é a asa maior do osso esfenoide, tá? Já falando numa parte mais específica. Vejam que nós temos também aqui, ó, a visão do osso lacrimal, tá? Olha lá ele do ladinho, é um ossinho bem pequeno colocado na face medial da fossa orbicular. Bem na região posterior do nosso crânio, ó, nós vamos ter a estrutura do osso occipital, tá? O osso occipital, ele vai ser importante para nós, né, dentre outras coisas, porque ele tem um grande forame colocado na base dele, que é o forame magno. Tá? Então, o forame magno é um forame que vai permitir a passagem da medula espinhal, vindo do encéfalo para dentro da coluna vertebral, tá bom? Uma outra coisa que eu olhei, que agora eu esqueci de mostrar. Daqui a pouco... o vômer, lembrei. Aqui, bem nessa região aqui, ó, de dentro da cavidade nasal, tá? Bem aqui embaixo, ó, essa lâmina óssea que nós temos aqui, vai ser, então, o osso vômer, tá? O osso vômer é essa lâmina que, juntamente com com essa outra lâmina aqui, ó, que é do osso etimoide, vai ajudar, então, a formar o septo ósseo nasal, ok? E ainda nós temos a presença do palatino, que ele está colocado por dentro da cavidade oral, na região posterior ao osso da maxila, tá bem? Se vocês levarem o dedo ou a língua lá no céu da boca, vocês vão estar tocando no osso palatino, tá bem? Então, o osso palatino nada mais é do que o teto da nossa cavidade oral e soalho da nossa cavidade nasal, tá bem? Mas é o céu da boca, ok? Depois nós vamos dar uns nomezinhos bonitos para isso. Bom, essa aqui é a visão superior, então, tá, dos nossos ossos do crânio. Então, aqui, ó, o osso frontal azul, tá? Só puxar essa janelinha para baixo. Aqui os dois ossos parietais, tá? E lá atrás o osso occipital. Essa é a região anterior, região posterior e as regiões laterais, então, do crânio, tá bem? O que nós temos aqui, ó? A presença de suturas, certo? Se acostumem com esses nomes aqui, ó. A sutura que está colocada entre o osso frontal e os dois ossos parietais é chamada de sutura coronal. A sutura colocada entre os dois ossos parietais é chamada de sutura sagital, tá? E a sutura colocada entre os dois ossos parietais e o osso occipital é chamada de sutura lambdoide, tá bem? Nós temos pontos em comum, olha aqui, ó, pontos que estão dando contato do osso frontal com os dois ossos parietais, bem aqui, ó, o ponto médio delas, é um ponto chamado de bregma. Aqui, ó, o ponto médio entre os dois ossos parietais e o osso occipital é chamado de lambda, ok? O que eu preciso que vocês guardem daqui? Sutura coronal, colocar o ponto de articulação entre frontal e dois parietais. Sutura lambdoide, ponto articulação entre os dois ossos parietais e o osso occipital. Sutura sagital, articulação entre os dois ossos parietais. Mas articulação? Sim, tá? Já vão acostumar com outro conceito também. Uma articulação é definida pelo ponto de contato entre dois ou mais ossos, certo? Então, eu tenho tipos de articulação. Esse aqui é um tipo de articulação que não permite movimento entre os ossos. É uma articulação do tipo sutura, é uma articulação fibrosa, ok? Então, aqui, ó, essas suturas, tá? Elas são articulações entre os ossos. Então, aqui eu tenho a articulação entre o frontal e os parietais, articulação entre os parietais, e aqui a articulação entre parietais e occipital. São as únicas suturas que vamos encontrar? Não, mas são as mais importantes que eu quero que vocês guardem, que são essas da região superior do crânio, tá bom? E as crianças que nascem com um buraquinho na cabeça, tá? É aqui, ó, no bregma, no lambda, e na região entre os ossos parietais. Por que esses buraquinhos, por que esses espaços na criança logo ao nascer e até elas fecharem mais ou menos 5 anos de idade? Para que os ossos cresçam
juntamente com a massa encefálica. Então, a massa encefálica é uma massa imatura. Ela ainda vai crescer e ela vai aumentar de volume com o passar dos anos. E para que ela cresça, a caixa óssea onde ela está, que é a caixa do crânio, também precisa crescer junto. Ah, mas os ossos podem nascer soldados? Podem, isso é uma anomalia. Tá? A criança ela pode nascer com as suturas já fechadas logo ao nascer. E isso é uma anomalia, tá bem? Isso é uma alteração. E isso deve ser também corrigido ao nascer, porque senão o cérebro vai crescer dentro de uma estrutura óssea que não permite o crescimento. Vai acabar gerando um processo de microcefalia. Então, é necessário pegar e cortar os ossos do crânio, abrir eles para que eles possam crescer juntamente com o encéfalo. E depois eles soldam novamente, tá? Ok? Por enquanto é isso. Vamos adiante aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Prenda o grito aí. Essa aqui, ó, é uma visão, então, interna do crânio. Foi cortado o crânio medialmente e dividido ele em duas metades, uma metade direita e uma metade esquerda. O que nós estamos enxergando aqui, ó, é a visão interna da metade da direita, tá? O que a gente enxerga, ó? A parte interna do osso frontal, a parte interna do osso parietal. Aqui está a parte interna do osso occipital e bem aqui embaixo, ó, vocês vão encontrar, tá? Uma parte da abertura, como ele foi cortado ao meio, que a gente tem metade da abertura do forame magno. Então, o forame magno é esse grande forame que nós vamos encontrar na base do osso occipital, tá? Para a passagem da medula espinhal. Depois nós vamos ter aqui, ó, o temporal, né, que eu já mostrei para vocês. Aqui tem a saída, ó, do nervo vestíbulo coclear, tá bem? É para onde ele está saindo e entrando para dentro do cérebro. Esse aqui em amarelo, ó, é o nosso osso esfenoide, tá? Aqui, o osso nasal. Esse aqui, ó, é o osso etimoide, tá bem? Ele vem de superior para inferior. Na parte superior dele, ele tem aqui, ó, uma proeminência óssea, que vai ser a crista galli do osso etimoide. E aqui, ó, ele tem duas lâminas, uma para a direita e uma para a esquerda, que são as lâminas crivosas, ou também chamadas de lâminas cribiformes. Isso depende da tradução que o Atlas deu e da escrita que o Atlas deu nas edições aí, tá? Mas a gente vai encontrar essas duas escritas aí. O que as lâminas crivosas são? Elas são lâminas que estão bem furadas, tá? Parece uma peneira mesmo, de tão furadinhas. Aquele termo que a gente ouve comumente também, está crivado de alguma coisa. Crivado de alguma coisa é que está perfurado por várias coisas. Então, essas lâminas, elas são crivosas, tá? Elas são bem perfuradas. Por que perfuradas? Porque aqui em cima, ó, está vindo o nervo olfatório, tá? E o nervo olfatório, ele não vai entrar inteiro para dentro da cavidade nasal. Então, ele vai se dividir em várias raizinhas que vão penetrar por esses furinhos aqui, ó, e vão ficar, então, inervando a parte interna da cavidade nasal, e pegando, então, esses cheiros, né, esses odores que estão vindo através do ar para nós, tá bem? E aí, então, essas terminações nervosas aqui, elas vão ficar sensibilizadas pelos odores, né, e aí, esse odor, então, ele é transformado, esse químico que está vindo pelo ar, ele é transformado num impulso elétrico, e aí o cérebro consegue interpretá-lo, ok? O que mais que nós vamos ter aqui embaixo, ó? Aqui nós temos a visão do osso vômer, tá? Então, o osso etimoide na parte superior e o osso vômer na parte inferior vão fechar tudo isso aqui, ó, que é o nosso septo ósseo nasal, tá? Eu tenho um septo nasal que é ósseo e uma outra parte que está daqui para frente que ele é cartilaginoso. Se vocês pegarem o narizinho de vocês aí, tá bem no septo, e mexerem com ele, vocês vão notar que tem uma parte molinha, que é a parte cartilaginosa dele, mas mais para dentro tem uma parte que é dura, tá? Ali é a parte do septo ósseo nasal. A parte mais superior é do osso vômer e a parte inferior do osso, aliás, a parte superior do osso etimoide e a parte inferior do osso vômer, tá bem? Quem já fez, tá? O teste do swab nasal lá para fazer o exame do corona, sabe que enfia um cotonete no nariz, né? E esse cotonetão, assim, parece que está entrando lá dentro do cérebro da gente. E aí, depois, a gente começa a lacrimejar, quase que involuntariamente,
e também começa a escorrer, né, um pouco de muco da cavidade nasal. É porque o cotonete, ele está entrando e ele está batendo nessas raízes nervosas do nervo nasal aqui. E isso tem uma ligação também com os ductos lacrimais. Por isso que dá aquela sensação, aquela vontade de chorar, né, fica escorrendo lágrimas no sujeito. E também, assim, ó, a ardência que dá do cotonete batendo aqui nas terminações nervosas do osso nasal é muito intensa, é muito xarope, tá? É um exame muito incomodativo, muito irritativo. Aqui embaixo, ó, a gente tem o osso maxilar, e na região posterior dele, ó, cortado aqui já, eu tenho o osso palatino, tá bem? Então, o osso palatino é a parte posterior, a parte mais de trás lá do céu da boca, tá? Da parte posterior do céu da boca. O que mais que a gente tem para ver aqui? Por enquanto é isso. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar umas coisinhas para vocês aqui, ó. Olha só, aqui, ó, esse buraquinho que eu tenho na região do osso frontal aqui, ó, é o seio da face do osso frontal, tá? Esse outro buraco que eu tenho aqui, ó, é o seio da face do osso esfenoide, tá? Esses são ossos pneumáticos, tá bem? Juntamente com o osso maxilar, juntamente com o etimoide e juntamente com o osso temporal, tá bem? Mas esses aqui da frente, tá, os da face, só tem esses seios aqui, ó, tá? Que eles são ocos, revestidos por um epitélio respiratório, um epitélio mucoso. E esse epitélio, ele pode reagir, tá, a determinados elementos, como pó, poeira, pó e poeira é a mesma coisa, mas fungos, bactérias, vírus, odores mais fortes, tá? Quem tem rinite alérgica sabe do que eu estou falando. Alterações de temperatura, mudança da temperatura, começa a chover lá em São Pedro, aqui a gente já começa a sentir a mudança da temperatura, já começa a fazer um pouco mais de coriza, um pouco mais de umedecer mais essa região da cavidade nasal, começa com espirros, começa com um pouquinho mais de secreção descendo lá na região posterior da garganta. Isso tudo se origina daqui, tá? Desses seios. E aí, o momento que esses seios, eles começam uma produção muito intensa e esse muco começa a ficar acumulado nesses seios, aí a gente dá um campo propício para a rede das bactérias, né, que é a formação da sinusite. Então, a sinusite é uma proliferação bacteriana, então eu tenho um processo inflamatório, né, mediado por um processo infeccioso, ok? Só para a gente ficar... Mas é só curiosidades, tá bem? Aqui, ó, na região, então, anterior, tá? Só a visão ali dos ossos lacrimais, certo? Por enquanto, dúvidas? Muita informação, né? Isso sim. Por enquanto, tudo certo, tá? Vocês devem estar com a cabeça assim, ó, puf, que nem o emoji aquele, né? Explodindo. Mas é normal, é assim mesmo. Não se preocupe. Depois, aos poucos, a gente vai situando isso, tá bom? Então, assim, ó, volto a dizer, hoje nós vamos, assim, a falar de uma forma bem generalista sobre as estruturas ósseas, tá bom? Eu vou deixar para falar depois, assim, ó, processos mesmo, na hora que a gente fizer a prática, que daí a gente vai fazer uma listinha, assim, um roteiro de processos que a gente vai localizar dentro das peças ósseas, ok? Agora a gente vai conversar bastante, assim, sobre nomenclatura, sobre nomes, tá? Fiquem calmos, vai dar tudo certo. Eu tenho fé em vocês. Vamos lá. Aqui. Bem, então, assim, ó, passamos dos ossos do crânio, tá bem? E começamos agora a ver ossos da coluna vertebral, tá? Quem são esses ossos da coluna vertebral? Minha figura aqui tapou o vertebral ali, tá? Mas é isso que está escrito. Bom, seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos uma coluna, tá? Uma estrutura chamada de coluna vertebral, que esta aqui, ó, é a visão anterior dela, tá? Essa aqui é a visão de lateral dela e essa aqui é a visão posterior dela, tá bem? Primeiramente, a gente precisa entender que a coluna, ela é uma estrutura formada por vários ossos pequenos, tá? Ossos irregulares, que essa é a classificação de uma vértebra, e essas vértebras estão arranjadas umas sobre as outras, tá? O nome bonito que a anatomia dá para isso,
vértebras arranjadas de forma sobrepostas, tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho uma vértebra lá em cima e isso tem várias vértebras colocadas abaixo. Porém, nós vamos ter agora segmentos nessa coluna vertebral, tá? Nós vamos ter aqui em cima, ó, nessa região, um segmento chamado de segmento cervical. Depois nós vamos ter aqui embaixo, tá, um segmento chamado de torácico. Posso encontrar literatura chamando o segmento torácico de segmento dorsal? Posso, tá? Podemos. Principalmente literaturas de anatomia radiológica. Então, aqui nós vamos ter a estrutura dorsal, do segmento dorsal. Inclusive, os exames que vocês pegaram, que vocês forem ver ao longo da vida de vocês, principalmente assim, ó, tomografias, ressonâncias, tá? Eles vão falar, esses laudos vão falar assim, ó, o sujeito tem uma alteração na região dorsal, tá? Então, quem é a região dorsal? É a região da coluna torácica, tá? É esse segmento aqui. Abaixo dela, nós vamos ter este outro segmento aqui, que vai ser o segmento da coluna lombar. E aí, depois aqui embaixo, começa um arranjamento de peças ósseas que elas são fundidas. Então, eu vou ter, primeiramente aqui, ó, as peças ósseas das vértebras sacrais, tá? Fundidas, formando o osso do sacro, tá? Por isso que tem isso aqui, ó, S1 a 5. Então, é de S1 a S5, são 5 vértebras sacrais. E depois nós temos aqui embaixo, tá, mais 3 a 4 vértebras que são, então, fundidas também, formando uma outra peça óssea chamada de cóccix, tá bem? Então, você... Só um pouquinho. Tem alguém batendo na porta aqui da nossa aula. Quem é? Giovana. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, essa coluna vertebral está dividida em segmentos, tá? Que vão ser cervical, torácico, lombar, sacral e coxídeo, certo? Esses são os segmentos que nós vamos ter. Bom, quais são quantas vértebras nós vamos ter por segmentos? Bem, primeiro nós vamos ter aqui, ó, na região cervical, tá? Nós temos 7 vértebras cervicais. Na região torácica, nós vamos ter 12 vértebras cervicais. E já se acostumem com a ideia de cada vértebra torácica está arranjada com um par de costelas, tá bem? Então, se eu tenho 12 vértebras torácicas, eu tenho 12 pares de costelas, ok? Prestem atenção, pares, ok? Bom, depois eu tenho aqui embaixo, na região lombar, eu tenho 5 vértebras lombares. E depois nós vamos ter, na região sacral, tá? 5 vértebras sacrais, e na região coxígea nós vamos ter de 3 a 4 vértebras coxígeas, tá? Por que 3 a 4? Porque isso é uma variação anatômica, isso é uma coisa já assumida pela anatomia. Temos pessoas aí por aí andando muito bem, obrigado, com 4 vértebras coxígeas? Temos pessoas andando por aí com 3 vértebras coxígeas? Temos. Tá todo mundo bem, muito obrigado. Quando é que a gente vai descobrir isso? Quando a pessoa tem alguma patologia, ou quando ela começa com alguma dor na região lombosacra, tá? Ou que ela sofre algum trauma, que ela cai sentada, machuca o cóccix, aí vai fazer uma imagem, vai fazer um raio-x ou uma tomografia. Aí, lá pelas tantas, né, nessa imagem, então, se identifica, olha, tu tem uma alteração anatômica aqui, ó, tu tem somente 3. Ó, tu tem 4 vértebras coxígeas, tá? Então, ao longo dos tempos, as dissecações anatômicas foram detectando nos cadáveres, tá, nas peças, que esses indivíduos, eles têm variações. Podemos encontrar indivíduos com 4, indivíduos com 3, tá, e isso assim, ó, de uma forma fisiológica, de uma forma normal. Por que nós temos indivíduos com 3 e outros com 4? O cóccix, na verdade, ele é uma peça óssea que ele é residual para nós, do nosso processo evolutivo, do nosso ciclo, né, evolutivo. Então, segundo Darwin, nós viemos dos macacos, ok? Se nós estamos evoluindo dos macacos, os macacos têm cauda, eles têm rabo. Esse rabo nada mais é do que uma estrutura óssea, tá? E essa estrutura óssea ele vem evoluindo. Então, hoje para nós, o cóccix nada mais é do que uma estrutura residual da nossa cauda, tá? Da cauda que nós tivemos no nosso passado distante. Então,
Por que que nós temos indivíduos com 4 e indivíduos com 3? Porque, na verdade, os indivíduos com 3 já são indivíduos evoluídos. Evoluídos em que sentido? Já assumiu mais uma vértebra desse sujeito. Então, a tendência é que daqui mais alguns milhares de anos de evolução, nós vamos não ter mais o cóccix, nós vamos ficar somente com o sacro, tá? E aí, então, essas pecinhas ósseas, esses ossinhos aqui do cóccix vão, então, sumir. Ah, isso tem diferença, vai dar interferência no sujeito ter dor na coluna ou não ter dor na coluna? Não, a gente não tem nenhum tipo de literatura, a gente não tem nenhum tipo de trabalho fazendo essa correlação, tá? Não existe nada nesse sentido. Dizer que o cara tem 3 vértebras, que ele vai possuir alguma deficiência, alguma alteração biomecânica da coluna? Não, não temos isso, tá bem? Mas isso é só uma variação anatômica mesmo, ok? Quiserem perguntar alguma coisa, aí perguntem. Daqui a pouco eu volto no chat ali e vejo. Ou se alguém quiser abrir o áudio aí, pode perguntar. Fiquem livres. Não molhe o computador. Não molhe. Bom, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? A coluna é curvada? Sim, a coluna é curvada, tá? Então, nós vamos ter nessa coluna o que nós vamos chamar de curvaturas que vão ser primárias e o que nós vamos chamar de curvaturas secundárias. Primeiramente, vocês devem lembrar que toda criança, todo bebê, nasce no que a gente chama de posição fetal, tá? Então, ela está totalmente curvada para frente, tá? Ela tem um grande C na coluna dela. Aí, depois que essa criança nasce, ela vai passando por processos nos trimestres dela, e aí nós temos que a criança tem, até fechar o primeiro ano de vida dela, tem 4 trimestres. E esses trimestres, eles são marcados por experiências motoras. Essas experiências, então, vão fazer, por exemplo, que a criança role de barriga para baixo, tá? E aí ela tente tirar a cabeça da superfície onde ela está, até como forma de proteger a via aérea e conseguir respirar. É um reflexo protetor. Ela vai levantar a cabeça, ela vai sustentar a cabeça. Então, nesse momento, ela vai acabar formando aqui, ó, a primeira curvatura secundária dela, tá? Que é a lordose cervical. O que que significa ser uma curvatura primária e o que que significa ser uma curvatura secundária? Primária é aquelas curvaturas que já nasceram com a criança, já nasceram conosco. E curvaturas secundárias são aquelas que são formadas após o nascimento. Então, a curvatura cervical aqui, ó, ela é formada após o nascimento, por isso ela é uma curvatura secundária. Ela é uma lordose, tá? Daqui a pouco eu explico o que que significa um e outro. Depois, tá? A criança aprende a sentar, a criança aprende a ficar de joelhos, de gatinho, ela aprende a ficar em pé. Aí a gente tem a formação da nossa segunda curvatura secundária aqui embaixo, ó, que é a lordose lombar, certo? E aí, vejam aqui, ó, que então nós temos a nossa coluna, tá? Com as curvaturas que nós temos hoje na vida adulta, tá? Nós temos aqui, ó, uma inclinação com convexidade anterior, e aqui uma outra inclinação com convexidade também anterior. Puta, ninguém merece. Só um pouquinho, fechar a janela aqui. Desculpe o palavrão. Então, essas convexidades anteriores, tá? Toda essa região mais grossa da coluna aqui são os corpos vertebrais, tá? Isso aqui é a região anterior. E esses processos mais pontiagudos aqui, ó, são as espinhas, tá? Os processos espinhosos. Isso aqui é a região posterior da coluna. Então, aqui eu tenho uma curvatura com convexidade anterior e aqui eu tenho uma outra curvatura com convexidade anterior. Então, essas curvaturas com convexidade anterior são lordoses, tá? Depois, o que que nós temos aqui, ó? Uma curvatura com concavidade anterior e uma outra curvatura aqui embaixo, ó, sacrococcígea, com concavidade anterior também. Então, essas são cifoses, tá bem? Então, na região cervical e na região lombar, eu tenho lordoses. Na região torácica e na região sacrococcígea, eu tenho cifoses, tá? Isto aqui é fisiológico e claro que eu tenho uma angulação para isso, para que essas curvaturas elas sejam consideradas normais, tá bem? Posso ter uma retificação, deixando essas curvaturas mais retas? Posso. Isso não é fisiológico, isso passa a ser patológico, tá?
Calma que eu já explico o que é esse ser patológico. Posso ter um aumento dessas curvaturas? Posso. Isso também não é fisiológico, isso passa a ser patológico, tá bem? Então, hiper e hipo, tá? Hiper significa mais, hipo significa menos. Hiperlordose, mais curvatura, tá? É patológico. Hipolordose ou hipocifose, tá? Isso significa menos. Menos também é patológico, tá bem? O que significa ser esse patológico? Significa que as curvaturas estão fora da sua angulação normal. Agora, essa angulação para mais ou para menos é patológica? Sim, mas ela pode me dar problemas? Não. Tá? Eu posso ter indivíduos que são assintomáticos, estão com as curvaturas alteradas da coluna, mas isso faz parte da sua própria postura. Não é uma coisa muito bonita, às vezes, de enxergar, mas é a sua postura. Se essa postura não está dando problema para o indivíduo, ok, beleza. Agora, se essa curvatura, que é patológica, está dando problema para o indivíduo, aí passa a ser ruim, tá? Aí passa a incomodar. Bom, o que mais? Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui o telefone. Tchau. O que isso significa? O indivíduo pode ter curvaturas alteradas e estar bem? Sim. O que vai determinar isso? É ele ter movimentação, tá? Ele ter atividade física regular, ele ter exercícios aeróbicos de forma regular. Se ele tiver isso, tá? Isso não vai interferir na vida, na saúde da coluna dele. Ela pode ter angulações alteradas, sim, mas isso vai estar funcionando para ele de uma forma bem tranquila, ok? Então, por isso que, mesmo tendo curvaturas patológicas, nós podemos ter indivíduos assintomáticos, tá? Uma outra coisa que nós vamos entender aqui é o seguinte, ó. Na visão anterior, a coluna é reta. Na visão posterior, a coluna também é reta. Qualquer alteração... Espera aí, só um minuto. Deve ser uma propaganda. Alô? Bom dia. Sim. Ah, tá. Tudo bem. Isso, entre 9h30 e 9h40 eu chego. Tá bom, obrigado. Direção médica do Caridade me chamando. Tá bom. Bem, queridos, então voltando aqui, ó. Essa visão posterior, essa visão anterior, tá? Ela vai, então, nos mostrar o seguinte, eu tenho coluna reta, tá? Na visão anterior e na visão posterior. Então, qualquer curvatura no sentido da lateral aqui dessa coluna, aí, então, nós vamos ter uma curvatura chamada de escoliose, tá bem? Então, vejam bem, cifoses e lordoses, todo mundo tem, tá? Dentro de uma angulação normal, isso também é normal, tá? Agora, quando surgir uma curvatura no sentido lateral, a escoliose sempre vai ser patológica, tá? A escoliose vai nos dar dor? Não necessariamente. Se a gente tiver uma vida regular, uma vida com atividade física regular, com atividade aeróbica regular, a escoliose não nos incomoda. Mas, na realidade, praticamente todos nós temos escolioses, tá bem? Então, ela só vai dar dor para nós, só vai nos incomodar a partir do momento em que ela for uma curvatura significativamente irritante, tá? E que também ela seja uma curvatura que não tem maleabilidade. E o que leva uma curvatura a não ter maleabilidade? É não ter uma atividade física regular, tá bem? Aí a gente começa a sentir efeitos dessa escoliose, efeitos sintomáticos dessa escoliose, tá bom? Então, na realidade, a coluna ela é reta na visão anterior e ela é reta na visão posterior, certo? Mas aí, se tiver qualquer alteração de angulação no sentido lateral, isso vai se chamar de escoliose, tá? E toda escoliose ela é patológica, certo? Mas volto a dizer, não significa que curvaturas patológicas vão necessariamente levar a gente à dor, tá bem? Isso depende do nosso estilo de vida, ok? Ficou mais ou menos entendido isso? Só interromper o compartilhamento com vocês.
Existem intervenções não cirúrgicas associadas à estrutura e não ao tratamento da dor para correção das escolioses? Intervenções não cirúrgicas para tratamento das escolioses? Sim, tá? Existem. Existem coisas assim que hoje a gente nota que não tem muita aplicabilidade, que também não tem muita eficiência. Por exemplo, uso de coletes, né, para tentar segurar as escolioses, para tentar corrigir escolioses, não dão muito certo, tá? Quando a gente fala em correção da escoliose por vias não cirúrgicas, isso se dá principalmente na fase do crescimento, do estirão do crescimento, que cada, né, sexo, meninos e meninas, tem estirões de crescimento em momentos diferentes. As meninas normalmente vão ter um estirão de crescimento aproximadamente pelos 11 anos até mais ou menos os 15 anos, tá? E os meninos, eles vão ter esse estirão de crescimento um pouco mais para frente, por volta dos 13 anos, tá? 12, 13 anos até aproximadamente 15, 16 anos. Então, nessa fase do crescimento, talvez, tá? As evidências não são muito boas a respeito disso, talvez o uso de coletes para tentar fazer a correção dessas escolioses seja interessante e seja necessário, mas as evidências não são boas, tá? Depois que aconteceu o estirão de crescimento, aí já não adianta tentar colocar nada apertando ali a coluna que vá forçar ela para desfazer a escoliose, tá? Isso não vai acontecer mais. A única coisa que pode acontecer, sim, é fazer tratamentos para tentar não fazer correção, tá? Para tentar minimizar os efeitos dessa escoliose. Dentro da fisioterapia, eu sou bem claro em dizer para vocês que existe um método que hoje ele voltou de novo à moda, mas com uma outra roupagem, que era o RPG. O RPG falava sobre correção postural, reeducação postural global. Essa era a sigla do método, tá? Dentro do RPG, o que se dizia? Nós vamos corrigir as curvaturas. E aí, as pessoas começaram a fazer, claro, tem benefícios, e benefícios muito bons. Eu, pessoalmente, gosto muito das técnicas do RPG, uso bastante também. Mas, na verdade, não é uma técnica corretiva, ela não corrige. O que se viu depois, tá, é que as pessoas tinham, assim, diminuição da hiperlordose, diminuição da hipercifose, diminuição das retificações, diminuição da escoliose, mas não era correção. Então, aí o método ficou desacreditado por isso. Hoje ele volta à tona, né, com um método de tratamento da coluna vertebral e um método com muito boa aceitação e com muito bons resultados, mas não para corrigir, para tratar a dor da coluna e para tratar as deformidades da coluna. Mas, volto a dizer, não tratar no sentido corrigir, tratar no sentido minimizar e ensinar o paciente a viver com aquela alteração da coluna vertebral. Então, na realidade, os tratamentos não cirúrgicos são tratamentos das alterações das curvaturas da coluna vertebral, que, na verdade, a gente ensina o paciente a conviver com elas. Quando o paciente está sintomático, está com dor, a gente trata a dor, né, trata a causa daquela dor, que é um encurtamento, que é uma hérnia, alguma coisa assim, e, na realidade, depois a gente ensina ele a conviver com aquela curvatura, tá? Isso não vai mudar. Não vai mudar mesmo. Também todos nós temos as nossas curvaturas, que são relacionadas ao nosso desenvolvimento. Tá? Quem é canhoto sabe que não achava classe, carteira, que fosse para canhotos dentro da escola, então tinha que sentar torto para poder escrever, e isso gera alterações na postura. As meninas sabem que depois de um determinado momento, vocês vão ter estirões de crescimento, e do dia para a noite, assim, começa a surgir glândula mamária, começa a surgir as mamas, e vocês ainda não estão, né, num preparo psicológico para isso. Precisa usar, né, o sutiã, precisa usar uma blusa que está aparecendo mama, e daqui a pouco começa lá os bullying, olha lá, fulano está com sutiã, olha lá, fulano tem tetinha, né? Então, na realidade, esses bullying também acabam por deixando uma postura, né, mais tímida, mais fechada, para não tentar que notem essas questões. Quando você começa a crescer demais também, né, começa a ter um estirão de crescimento, e cada um tem o seu estirão, e também não adianta assim, cada um tem o seu tamanho, né, tem a sua herança familiar, sua hereditariedade dentro da altura. Alguns de nós vão crescer mais, e a gente está lá com 11, 12 anos, daqui a pouco a gente vai ver assim, a gente sai do primeiro da fila, e a fila é uma coisa muito ingrata com todo mundo, né, e muito taxativa, porque tu vai fazer fila por altura. O primeiro da fila é o mais baixo, o último da fila é o mais alto.
aí parece assim, ó, que tu é o último da fila porque tu é mais alto e parece que isso é uma punição, né? Eu sempre tive vontade de ser o primeiro da fila, mas nunca tive estatura para isso. Então, isso significa que tudo isso são questões que a gente, daqui um pouco, assim, ó, tu cresceu mais do que os teus colegas, e aí, para não parecer que tu é mais alto, tu tenta te curvar para tentar ficar na altura deles. São alterações que, né, que ao longo do tempo, a gente acaba sofrendo por causa da nossa questão estatural, da nossa questão crescimento, e o ambiente não está propício para nós. As cadeiras que a gente senta, as classes que a gente senta, né, daqui a pouco a gente cresce demais, as classes ficam pequenas, a gente tem que ficar tudo torto para poder acomodar as pernas. Quem é muito pequeno, muito baixo, sabe que daqui a pouco senta, as perninhas ficam lá, balançando, os pezinhos ficam balançando no ar. Então, isso também traciona a coluna vertebral, isso também são coisas que incomodam. Alguém, em algum momento, disse assim, eu vou fazer tudo nessa altura porque eu consigo botar o baixo e o alto. Consigo, mas sem uma ergonomia adequada. Então, conseguimos sim fazer intervenções não cirúrgicas, tá? Conseguimos fazer tratamentos não cirúrgicos, a gente consegue bons resultados em cima das escolioses com o tratamento conservador, aí tratamento das questões dolorosas ou não. E patologias podem ser adquiridas com o tempo ou são hereditárias? Podemos ter as duas coisas, tá? Não, o termo hereditário não é bem o termo, nós temos o termo congênito. Temos indivíduos que podem nascer com alterações da coluna de forma congênita, e nós temos patologias que elas vão sendo agregadas à nossa postura ao longo do tempo, tá? Respondendo a Daniela aqui, tá bom? Então, assim, ó, a maior parte das alterações de coluna que a gente encontra hoje, a maior parte das alterações de angulação, elas são adquiridas com o tempo, tá? Por causa de todos esses fatores que a gente falou, certo? Por causa da postura, por causa da carteira da escola, por causa do esporte que foi mal feito, né? E aí eu não entendo, até hoje eu não entendo. Já briguei com um professor de educação física da escola das minhas filhas. Eu não entendo por que a educação física, ela precisa ser com jogar bola. Eu não entendo por que a educação física, ela precisa ser com jogar basquete, com jogar handebol, com jogar vôlei. Isso faz décadas, séculos que acontece dessa forma. Existem coisas melhores e coisas mais lúdicas que podem atrair as crianças, brincadeiras mais lúdicas que podem, inclusive, né, ser mais proveitosas para o crescimento, para o desenvolvimento psicomotor, para o desenvolvimento do equilíbrio das crianças, para conhecimento de estruturas do corpo, do que propriamente jogar handebol, jogar vôlei, jogar futebol, né? Não, tem que forçar as crianças a fazer isso. E as crianças não gostam, muitas vezes, de fazer isso, de jogar isso, e acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente pensa em esportes, existem muitos esportes olímpicos que não são praticados dentro de escolas. Tênis de mesa, sei lá, jogar peteca, que é o badminton. Existe uma série de esportes que poderiam ser desenvolvidos dentro das escolas, que não para jogar bola, jogar futebol, jogar handebol, jogar basquete, jogar vôlei, né? Não, tem que ser assim. Olha, se alguém tem parente educador físico aí, tá, desculpa, mas é realmente o que eles pensam, assim, é uma coisa muito bloqueada, muito fechada. Tem alguns que pensam diferente, tá? Esses que pensam diferente eu respeito mesmo. Tenho muita admiração por essas pessoas que pensam diferente. Então, são indignado. Hashtag indignado. Sim, é isso aí que vai acontecer, Lucas. Vai acontecer uma geração de crianças que odeiam educação física. Por quê? Porque tinha que jogar, porque tinha que entrar dentro de um time, e aí tu não tinha habilidade. O que acontecia? Deixava o Lucas, deixava a Laura lá pro final da fila. Daí lançava assim, ó, vamos fazer os times, se dividam. Aí começava, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero beltrano, né? E o João ia ficando por último. O que acontecia com o João? Ficava, né? Acabava ficando assim, ó, sabe? Poxa, eu sou ruim nisso, né? A gente acaba criando ranço com os esportes porque a gente era ruim naquele esporte. Era a última sempre, assim, daí eu olhava, poxa, querida, sobrou a Eliane. Tá, Eliane, vem pro nosso time. Pessoal, a gente já perdeu, né? Você sabe porque veio ele. É horrível. A gente cria um ranço dentro disso. É, exatamente. Sobrar para apitar o jogo.
assim, ó, vocês não me conhecem ainda, eu tenho uma perna mais curta, tá? Eu tenho uma deficiência congênita do meu inferior esquerdo, eu uso calçado de salto. Eu não fazia educação física, tá? Porque eu não tinha obrigatoriedade para poder fazer educação física. Aí eu era punido. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um livro desta grossura, né, das regras de handebol, e resumir aquilo. Como é que tu vai resumir regras? Não tem como resumir regras. Aí pegava lá do... Nem a pau, né? Como é que tu fazia isso? O que tu fazia? Tu pegava, copiava todas as regras, tu copiava o livro dentro, na mão, para poder entregar aquele troço, para te poder ganhar a nota. Ou então, quando eu dizia assim, tá, hoje eu quero participar, né? Eu quero participar hoje. Aí o que que sobrava para mim? Ficar no gol, né? Aí ficando no gol, o que que fazia? Eu tomava bolada toda hora, né? E outra, não podia me jogar, porque se eu me jogasse eu podia cair em cima da perna, podia me quebrar de novo, né? Então, era assim, ó, era horrível, né? E claro que assim, ó, eu tinha muita vontade de jogar, né? Tinha muita vontade de jogar, mas não tinha como, não existia isso. Então, existem assim, ó, xadrez é uma coisa fantástica, tênis de mesa, olha a quantidade de esportes que a gente tem aí que podem ser explorados dentro da educação física e que são também esportes que nos ajudam dentro do desenvolvimento da coluna, dentro do desenvolvimento da nossa postura. Então, na realidade, nós fomos subutilizados, porque daqui a pouco, se eu não tenho, né, habilidade para jogar bola, eu poderia jogar xadrez. Não tinha xadrez. Isso também vai muito do colégio, né? Não só dos professores, porque onde eu estudava, eles só queriam futebol, vôlei e basquete, assim, era o que importava. Aí, quando a professora levava algum outro esporte, não dava muita bola e coisa, sabe? O colégio também não incentivava em nada, assim, só no futebol, vôlei e basquete. Sim, mas isso faz parte de um plano didático da escola. Quem precisa mudar o plano didático não é a diretora, né? São os professores que têm que trazer ideias. Só que aí, né? Por exemplo, assim, ó, qual que era a felicidade, a minha felicidade, pelo menos, quando chovia. Porque quando chovia não podia ter educação física, né? Aí o professor vinha com uma caixa de jogos, assim, nossa, a gente passava aquela hora jogando jogos de memória, e aí era fantástico, né? Quando era tudo campo, educação física era realmente educação física, e não escolinha de futebol. Exatamente, exatamente. Tinha escolas de atletismo, tinha corrida, tinha, né, eram outras coisas. Então, assim, ó, sabe, era muito diferente. A educação física, ela deve ser profundamente pensada. Se vocês pensarem, por exemplo, o Pilates, né, que não precisa de equipamentos para fazer Pilates, o Pilates também é uma educação física. A ginástica, né, nas suas infinitas formas de ginástica, ela também pode ser trabalhada e não precisa de educação física. Tu pode usar a música também como forma de dança, como forma de ginástica, e tu também, assim, ó, tu vai trabalhar crianças. Então, na realidade, tu tá perdendo, né? Quem tá perdendo, nós perdemos, as nossas gerações perderam, as gerações futuras também, se não forem tomadas providências sobre isso, também vão perder. Então, assim, ó, as nossas visões, elas são diferentes. Na realidade, por exemplo, eu sei que vocês da enfermagem também vão concordar com isso, mas a visão do fisioterapeuta é uma visão em cima do que pode ser prevenido, né, e do que pode ser tratado. A visão do educador físico é a visão do que tem que ser preparado aquele corpo. Então, essa visão do preparo do corpo é que ela precisa ser ampliada. Eu penso que o preparo do corpo, ele pode trabalhar em N planos, em N formas, de N mecanismos diferentes, e que não somente jogando bola, né? Quem quer jogar bola, beleza, vai jogar bola, né? Era o melhor período de aula para mim, ovelha negra e tudo demais. Não, Said, não tô criticando, cara. Assim, ó, eu tô só criticando essa questão, assim, da visão fechada. Só isso, tá? Talvez, assim, ó, o Said era aquele que jogava bola bem. O Said era aquele que escolhia os que ia estar no time dele, tá? E eu não estou dizendo que o Said estava errado, não, ele estava certo, porque o Said tinha a visão competitiva, né? Então, na realidade, todos devem estar preparados para isso, para identificar aquele que a educação física é um tormento, e eu também tenho que identificar aqueles que a educação física, que o jogar bola é uma coisa que eu devo fomentar, que eu devo estimular. Disciplina, sim, é muito importante, né?
mas a gente precisa entender tudo isso. A gente está em momentos diferentes, e a gente precisa entrar no momento de entendimento, tá? Cara, tranquilo. Com certeza, assim, ó, eu digo para vocês, assim, que era um saco entrar no gol, mas eu também gostava de jogar vôlei. Claro que ninguém deixava entrar nos times, né? Porque eu não podia saltar, não podia pular, né? Vamos montar um time. Tem que montar um time, isso aí, tá? Mas, enfim, eu só quero dizer assim, ó, que a gente pode jogar de infinitas formas, tá? A gente pode trabalhar de infinitas formas o corpo. Então, mudou o professor, ele fazia ginástica, a corrida, a parte funcional da academia. Bem legal, com certeza, isso é uma forma diferente da gente pensar, tá? A gente precisa ter pensamentos abertos. E como eu disse para vocês, identificar aquele que se identifica com o esporte e que ele quer tocar para diante aquilo, né? E identificar aquele que realmente, assim, ó, o esporte de contato não é o esporte dele e que eu posso trazer ele para um outro esporte. Então, eu acho que a gente está subutilizando, tá? Nossas potencialidades. Bom, queridos, deixa eu parar a apresentação aqui agora.